E Vini, fala pra gente, então, ah, sobre a importância de termos esta regulamentação. Por que que é importante a regulamentação, né? Muitas pessoas falam que é melhor continuar como está. Por que que as diversas associações que estão aqui reunidas hoje defendem a aprovação desta regulamentação? Obrigado, Wesley. Obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aqui a todos os demais representantes aqui de associações aqui do Brasil, Henrique, Fabiano, a Vanessa e Marcela aí da FEDUSP, Diego de Santa Catarina, Wesley, obviamente, e agradeço também a Wesley e a Gaba e Luciano Duque por dar essa sustentação aqui, então, para essa nossa live desse dia, né, que é muito importante. A gente já vem conversando, nós temos hoje, vale até situar a importância desses esclarecimentos, né? Estamos fazendo um levantamento, inclusive, atual sobre uma amostra, vamos dizer assim, da realidade das famílias que praticam educação domiciliar hoje, como elas avaliam, e só para entender a importância da gente sempre retomar alguns pontos. Nessa nova enquete, nós temos percebido que o maior número de respondentes, e obviamente pessoas que estão praticando educação domiciliar, se identificam como tendo iniciado a educação domiciliar em 2022. Então, são pessoas que começaram agora, ou começaram recentemente, mais do que, inclusive, em 2020, 2021, que foi no auge aí da pandemia, ou mesmo nos anos anteriores. Então, nós estamos falando, Rick, de um crescimento muito exponencial. 2022 já figura como, olhando o histórico, né, como ano com mais adesão, mais início de famílias praticando no homeschooling, pelo menos nesse levantamento, nessa primeira amostra. Então, por que eu digo isso? Porque é importante entender o contexto. Como chegamos até aqui do ponto de vista da necessidade de regulamentação? Porque às vezes alguém está começando agora e já pensa assim, não, por que é que a regulamentação está tratando disso? Por que é que fala sobre determinados aspectos, né? Então, como o Rick bem colocou, nós temos um histórico de tentativas de projetos de lei, tentativas de trazer a regulamentação. Como ele bem falou, o primeiro projeto foi lá de 93 para 94, sendo que a LDB foi só sancionada, aprovada em 96. Então, nós estamos falando de um projeto que iniciou exatamente ali, antes mesmo da aprovação da LDB, já tentava se regulamentar a educação domiciliar. Isso porque a Constituição, ela fala que a educação ela é dever do Estado e da família. Originalmente era um dever prioritário da família. Depois, olha, a Nina chegou aí também, boa noite, Nina. Depois, nós tivemos alterações na Constituição e chegamos num estágio onde falar da obrigação tanto da família quanto do Estado, a Constituição fala de uma regra, vamos dizer assim, de uma norma muito geral, ela precisa ser instrumentalizada em leis. Esse é o nosso formato que a gente chama de ordenamento jurídico no Brasil, né? A Constituição, como lei maior, precisa ser desdobrada em leis ordinárias. E os primeiros projetos de lei que surgiram, né, e todos eles até o ano de 2012, e mesmo no período seguinte ali, tratavam de maneira bem genérica, em dizer que a educação domiciliar era autorizada, reconhecida no Brasil e poderia ser praticada livre escolha pelos pais. Se a gente olhar, então, os projetos de lei, eles falavam dessa maneira bem, bem ampla, que as famílias estariam sujeitas à avaliação, sem maiores critérios de como isso deveria acontecer. Porém, diante de processos judiciais, diante de muitas ações pelas quais muitas famílias passaram, houve um caso em específico, que foi a respeito de um processo de uma família educadora lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Esse caso foi subindo nas vias judiciais em recursos, saiu da justiça local, foi para o Tribunal de Justiça do Estado, depois chegou com um recurso extraordinário até o Supremo Tribunal Federal. No início, né, teve até um momento onde os processos contra todas as famílias no Brasil ficaram suspensos, ficaram proibidos, vamos dizer assim, de estar tramitando, até que se concluísse o julgamento desse processo, porque o relator do processo, né, no Supremo, do recurso extraordinário, o ministro Barroso,
ele concedeu repercussão geral para esse processo. Mas quando chegou, isso na época de 2015, 16, não é isso, Rick? E quando chegamos em 2018, esse recurso extraordinário ele foi colocado para ser julgado no plenário do Supremo. Então, os ministros reunidos ali avaliaram e decidiram sobre esse recurso extraordinário. O voto do ministro Barroso não foi o vencedor. O voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes, que contou com a maioria dos votos de outros ministros. E o que é que ele decidiu, em linhas gerais? Que a educação domiciliar não era inconstitucional, mas não tinha lei ainda que garantisse o direito, vamos dizer assim, material próprio ali para a família de Cascavel, por conta do, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, por conta do tipo de recurso com que a família utilizou e a ação judicial que ela escolheu para chegar até o Supremo. Então, o Supremo disse o seguinte, olha, não tem lei para resguardar esse direito, mas esse direito ele não é inconstitucional. Ele precisa ser, portanto, regulamentado através de lei editada pelo Congresso Nacional. E essa lei, essa regulamentação, precisa tratar, e aí vem, precisa tratar de matrícula, de cadastro, e abordando sobre esses temas, precisa tratar de avaliação, precisa tratar de acompanhamento, de supervisão. Então, todos os aspectos, e agora com critérios mais detalhados que passaram a constar dos projetos de lei depois de 2018, foram escritos de alguma forma para atender a essa definição do Supremo Tribunal Federal. Porque antes disso não tinha nenhum parâmetro, não existia nenhum critério que pudesse estabelecer, ó, a regulamentação precisa falar disso, ou precisa falar daquilo. Tá, se a regulamentação, portanto, em lei, no Congresso Nacional, precisa falar de matrícula, de avaliação, de acompanhamento, de currículo, então, se precisa falar, se a lei federal não disser, e ela apenas não tratar do assunto, ou não especificar qual é o critério, existem dois riscos. Um risco de ser questionado junto ao próprio Supremo e, consequentemente, dizer que aquela lei não atende à determinação do Supremo, ou se ficar em aberto legislação, normas infralegais, ou seja, aquelas normas que são editadas após uma lei federal, por exemplo, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa de um ministério, uma lei estadual, uma resolução de conselho, uma resolução, uma portaria de Secretaria de Educação Estadual Municipal, pode tratar restringindo, ampliando, especificando aquilo que a lei não especificou. Então, essa lei federal, por conta dessa decisão do Supremo, ela precisa ser detalhada. Ela precisa tratar de todos esses pontos e ela precisa ser específica. Então, isso é muito importante que a gente entenda. E aí isso assusta muita gente quando a gente lê a legislação e ela tratando de tantos pontos. Então, assim, é importante e é bom que a lei trate. E, ao nosso ver, como a gente sempre defendeu, é que esses condicionamentos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra análise, ele não pode ser impeditivo, como o Rick falou. Ele não pode trazer uma condição que eu empurre qualquer família que queira praticar a educação domiciliar, empurre essa família para a ilegalidade. E nós sempre defendemos isso de maneira muito clara, muito incisiva. Lembrando, claro, que não somos nós, enquanto pais, associações, que decidimos como que a legislação vai acontecer. Nós exercemos o nosso papel democrático de apresentar nossas propostas, a nossa posição e, consequentemente, tentar influenciar positivamente em todo esse processo. Agora, se os parlamentares, congressos não quiserem, obviamente, ouvir a consideração de associações, de pais, isso pode acabar acontecendo. Pois é, né, Vinícius? E também o fato de muitas famílias estarem ausentes desse processo pode ser até uma coisa ruim, porque é importante que as nossas vozes sejam ouvidas, porque a lei vai sair inevitavelmente, né? E é importante que participemos do processo pedindo aquilo que nós achamos que seja bom para
que não se torne inviável a educação domiciliar no Brasil. Especialmente neste momento, onde, após a pandemia, a gente percebeu aí por vários motivos, o que não necessariamente é apenas ligado à educação domiciliar, mas um endurecimento com relação a, vamos dizer, a perseguição, a gente pode usar essa palavra, não sei, né? Contra as Sim, famílias educadoras. aumenta a perseguição. Afinal de contas, o direito não está sendo respeitado. E o principal problema dele não estar sendo respeitado é que ele não tem uma lei para preservar. Apesar de que a gente não poderia dizer, eu tenho um direito, mas eu só tenho o direito se eu tiver a lei. Não, eu concordo que não é isso. Porém, hoje, dentro da realidade do Brasil e após a decisão do Supremo, a gente precisa de uma lei para resguardar o direito das famílias, né? Então, só para sumarizar aqui, a legislação ela é necessária. A gente vai tratar aqui de alguns pontos, obviamente delas que geram angústia, geram preocupações nas famílias. Entendemos, eu concordo totalmente que essa não é uma lei ideal, não tínhamos qualquer ilusão quanto a isso, quanto ao projeto, né? Vamos lembrar que essa é uma proposta de lei que será votada. No momento da votação, essa lei pode sofrer destaques ou emendas que alterem o texto, tanto na Câmara quanto depois que, se for aprovada na Câmara, ela segue para o Senado, onde também vai ser analisada, onde também pode sofrer alterações de acréscimo ou decréscimo, e depois, se aprovado de maneira igual, acaba indo para a sanção ou veto do presidente, onde ele pode aprovar, sancionar integralmente, como sair, ou mesmo até vetar algumas partes que entender que não são devidas legalmente dentro desse texto. E mesmo depois da sanção, ainda tem o passo da regulamentação, né, Vinícius? É isso, né? Então, Isso. Só para explicar, né? Então, a regulamentação, a lei federal, ela sai, depois dela podem surgir, é natural que surjam outros ajustes. E, da mesma forma, a adequação ou não adequação dela pode ser enfrentada também pelas famílias, tá? Seja de uma maneira a questionar a aplicação de um determinado dispositivo. Isso acontece todos os dias com leis que são aprovadas. Uma determinada lei pode trazer um condicionamento que não se aplica à realidade. E isso pode dar lugar, obviamente, para a defesa das famílias em buscar a melhor aplicação jurídica da legislação ao seu caso.